Mais uma vez, temos uma greve dos técnicos das universidades federais. A gente precisava de mais uma greve? Na minha opinião, não. Bastava o governo ter cumprido integralmente o acordo que levou ao fim da última greve. Mas não, criou dificuldade em diversos pontos, demorou para se manifestar em outros, foi cozinhando literalmente e deu no que deu. Nesse vídeo eu vou te mostrar como acompanhar todos os andamentos da greve, por que essa greve está acontecendo, né? Falar dos principais pontos, sobretudo 30 horas e RSC. É o que mais me perguntam aqui no canal. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta. Se inscreve se está conhecendo o canal agora. Estou aqui no site da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior, a FASUBRA. E temos o ID número 8, é o mais atualizado possível. Abri ele aqui, porque aqui de cara a gente já vai ver quais são os pontos, né? Aqui no G1, diversas notícias já sobre a greve que foi deflagrada no dia 23 de fevereiro. Técnico-administrativos entram em greve afeta atendimentos, etc. Aqui, o projeto de lei que contempla ali o reconhecimento de saberes e competências, o RSC, fala das 30 horas também, vamos tocar nesse ponto. Você está vendo aqui, situação arquivada, né? Porque ele foi anexado a esse outro aqui, então eles estão tramitando junto, está aguardando apreciação pelo Senado. O que a gente está pedindo? O básico, que se cumpra o que foi acordado, né? Então tá aqui, ó, eixo específico, cumprimento integral do acordo de greve. Que o RSC seja amplo e irrestrito, incluindo aposentados, pensionistas e doutores, partindo do texto da CNSC. Eu falei em um dos vídeos anteriores aqui do canal que existiu um texto que animou a categoria, todo mundo ficou feliz com ele, que foi construído, grupos de trabalho, tempo, estudo, não foi assim, tirado do nada, e o MEC deu ok, deu o aval para esse texto ir à frente. O MGI, pelo que todo mundo viu aí, desmantelou o negócio. Redução da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial para toda a categoria. Isso daqui não é um pedido, já foi dado, né? No acordo de greve, vocês veem lá que o governo concordou com isso aqui e não botou para frente, nem tocou no assunto. A gente está vendo isso agora no projeto de lei, só que de uma forma que piora, fica pior do que está hoje. Então não ajuda em nada, na minha opinião. Já vou mostrar o porquê. Aceleração para aposentados e pensionistas, reposicionamento dos aposentados, democracia nas instituições federais de ensino, paridade nos órgãos colegiados, eleições diretas e, no mínimo, paritárias para reitor. Fim da lista tríplice, que o TAI possa ser eleito para cargos de direção, inclusive reitor. Plantão 12/60 para situações específicas, retirada da possibilidade de terceirização dos cargos do PCC-TAI e dos ataques às 30 horas e do plantão. Manutenção da matriz única com a definição do nível E como referência para os demais níveis, a partir das porcentagens definidas no acordo, manutenção do STEP único e constante e liberação do concurso para o tradutor e intérprete de Libras. Essas são as universidades e institutos que aderiram, são 31 até agora, 18 ainda não aderiram na última assembleia registrada, né? Algumas aqui começo de fevereiro, né? Dia 10, dia 11 de fevereiro ainda, então a situação pode mudar nas próximas. 26 ainda não se posicionaram e esse quadro será atualizado nos próximos informes aqui, então acompanhe aí o site da FASUBRA. Aqui é a característica da carreira, né? Para recepção do RSC, que são os ambientes organizacionais, aqui o modelo proposto de RSC que deve constar nesse decreto que regulamenta o projeto de lei que está tramitando lá no Senado. Então, após esse projeto ser aprovado, a gente vai ter uma regulamentação para que o RSC seja implementado aí no mês de abril e as pessoas comecem a entrar com o processo e receber o reconhecimento de saberes e competências. Aqui, por exemplo, no meu caso, eu tenho especialização, eu teria que fazer 52 pontos com no mínimo 8 itens diferentes e aprovar um memorial, né? Ou seja, dentro de todas essas áreas aqui, eu precisaria de 8 diferentes dentro dessas 51, 52, 66, 68, 89. Então, dentro das 89 possibilidades de pontuação, eu precisaria de no mínimo 8 e pontuar 52 pontos aqui para conseguir o RSC e receber como se tivesse mestrado, tendo a especialização. E eu vou lembrar você que nisso aqui já rolou muita luta, muita água já rolou, né? Porque quando esse projeto de lei veio à tona, ele veio totalmente diferente do estudo lá da CNSC. Então, menos servidores conseguiriam alcançar o RSC, diminuiu as áreas ali, as possibilidades,
criou várias amarras, muita coisa já melhorou de lá para cá, mas com a greve a intenção é, como eu mostrei aqui em cima, o RSC para todos, né? Que todos consigam o RSC amplo e irrestrito. E para as 30 horas, foi o primeiro ponto de discussão aqui sobre a reunião que aconteceu. A gente tem aqui o principal complicador dessa história toda, que é, no PL encaminhado para o Congresso, o MGI acrescentou que o público seria somente o externo, que isso prejudica a categoria TAI, principalmente nas instituições nas quais as 30 horas já são para todos, como é o caso da UFJF e do IFSul. O secretário contra-argumentou que, para o MEC, o entendimento é que o público externo, contido na nota técnica do MGI, amplia os setores que poderão realizar as 30 horas. Cara, aqui dá para discordar totalmente sem analisar muito profundamente, mas vamos lá. Como funciona a jornada flexibilizada hoje? Eu já trabalhei 30 horas com a jornada flexibilizada, né? Hoje eu estou no PGD, mas é baseada nesse decreto aqui, 1590 de 95. Artigo 3º, quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função do atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão autorizar os servidores a cumprir 6 horas diárias. Então, por exemplo, se você está num setor que atende de 8 da manhã às 10 da noite, que atende aos cursos, né? E tem cursos durante todo o dia. Você atende alunos, você atende professores, outros técnicos, pessoal de fora também. Essa atividade contínua, ela pode ensejar ali o regime de turnos, né? E os servidores trabalham 6 horas, né? Ou 30 horas semanais, como o tema é mais conhecido. Pois bem, olha como que veio no PL esse texto aqui, porque isso aqui é um decreto e agora melhora, né? Porque se torna lei a possibilidade de você exercer 30 horas semanais. Mas olha como veio esse texto. O regime de turnos alternados poderá ser adotado quando os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade exigirem atividades contínuas de regimes de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função do atendimento ao público externo ou trabalho no período noturno. Quando acrescentar uma palavra, acrescentar um requisito, acrescentar uma restrição, amplia a quantidade de gente que pode receber. O secretário contra-argumentou que para o MEC o entendimento é que o público externo amplia os setores. Se eu coloco qualquer palavra depois, eu estou restringindo, cara. Se eu coloco aqui a palavra externo, eu estou excluindo o público interno. É difícil de entender isso? Então a greve vai nesse sentido. A gente tem um projeto de lei, as coisas que estão no acordo de greve estão contempladas dentro do texto desse projeto de lei, mas o texto ainda não está de acordo com o que foi efetivamente prometido pelo governo, o que levou ao fim da última greve. Então a pressão que a categoria está exercendo nesse momento é para que tanto os textos que passarão no Congresso Nacional quanto as regulamentações, que são os decretos que vêm na sequência, né, para regulamentar os pontos desses textos, estejam alinhados com o que foi prometido lá no termo de acordo que levou ao fim da última greve. É simples assim. Esses são os principais pontos. Você pode deixar o seu comentário aqui porque o vídeo continua nos comentários. Quem quiser acompanhar a greve, dá uma olhada nos IDs lá no site da Fazubra. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Partiu!